Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Farfisa em Campo. E hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo, as lesões e o que a gente tem aprendido, né? O que essa Copa do Mundo 2026 tem nos ensinado em relação às lesões e ao corpo humano dos atletas dentro do alto rendimento. E para conversar hoje, queria trazer novamente meus sócios, Caio, Rafa, Lucas, sejam bem-vindos. Eu acho que hoje vai ser uma discussão mais aprofundada, a gente entrar um pouco mais na discussão sobre o que tem acontecido, né, para que várias lesões tenham acontecido dentro da Copa do Mundo, e a gente sabe que só foi a primeira fase, nem acabou ela ainda, inclusive, né, e a gente já tem alguns casos emblemáticos de lesões. E até para a gente começar, eu queria que cada um de vocês respondesse, começar com você, Lucão. Qual que foi a lesão que mais chamou a atenção nessa primeira fase da Copa do Mundo ali? O que mais chamou atenção, visualmente, acho que pra todo mundo, foi a lesão do Ismael do Canadá, né, que foi um Aquela trauma, fratura, né? assim, acho que visualmente é impactante, né? Uhum. Mas a gente sabe que é uma lesão com contato e a causa, assim, é diferente quando a gente fala da lesão que teve o Rafinha. Se não me engano, teve um jogador da Costa do Marfim também, que teve uma lesão muscular, isquiotibiais, são lesões sem contato ali. Uhum. Mas acho que a mais impactante, com certeza, foi a lesão que a gente viu do Ismael do Canadá ali, que visualmente foi Sim, forte. sim. Para você, Rafa, o que te chamou a Eu atenção? também. Eu também acho de severidade, mas o impacto da lesão do Rafinha mesmo, né? Para a seleção, para um cara que vinha performando, mas a gente sabe do histórico lesivo dele Uhum. e infelizmente ele pagou o preço, né? Ele virou estatística, Uhum. virou estatística. Cara, teve alguma lesão que te chamou a atenção, assim, ali na primeira fase? Eu vou citar algumas aqui, tá? Que eu acho que fica mais claro. Algumas que eu busquei ali, acho que as que me mais chamaram a atenção justamente foi a do Rafinha, né? Foi uma lesão de posterior de coxa. Teve um atleta da Alemanha que teve uma lesão de tornozelo, uma entorse de tornozelo. Aí o Ismael Koné, que é o canadense, que acabou tendo uma fratura ali, né, na perna, na tíbia. E tem um atleta da Costa do Marfim, como o Lucas falou, que esse caso eu acho que é bem legal a gente falar, porque para quem estava assistindo o jogo, eu estava assistindo o jogo nessa hora, e era um atleta, acho que talvez era um dos melhores em campo naquele momento ali da Costa do Marfim, o jogo contra a Alemanha, um jogo extremamente difícil, um jogo de nível de exigência muito alto. E ele era um atleta que estava em todos os lugares do campo, assim, um atleta um nível físico muito muito diferente. E chega um momento ele faz algumas ações muito intensas, né? E aí ele vem para uma dividida bem na lateral ali, próximo ao banco, e ele vai sustentar ali, né, um contato do atleta adversário, né? E ele vai sustentar a posse da bola. E nesse momento de segurar essa sustentação, ele sente, né, a posterior de coxa e na hora já sai até, já cai ali, já fica no chão. É um, é um caso que é menos comum do que a gente costuma ver, porque a gente vê muito mais as lesões de isquiotibiais acontecendo em momentos de sprint, né, de acelerações abruptas, e menos num momento como esse. Então, acho que é um caso que foi bem emblemático para mim, assim, porque é um mecanismo de lesão que, apesar de existir um contexto todo, mas que não é tão comum quanto a gente vê normalmente para esse tipo de lesão. Bom, quando vocês olham para esse número de lesões, esses casos, o que mais chama atenção para você, Caio? Assim, o que chama atenção? Fala, cara, esse tanto de lesão que tá acontecendo, lesões totalmente diferentes, né, uma das outras, mas um número, uma incidência alta dentro do futebol, dentro ali da Copa do Mundo. O que te chama mais atenção? Cara, eu acho sim. Pra gente falar que é alta também, a gente precisa comparar com Sim. as outras edições, né? Ser bem Caxias, né? Então, eu acho que muito difícil a gente ter esse número, né? O que leva, como até a gente já discutiu, que a ter o aumento no número de jogos, como vai ter, essa Copa é a primeira edição e provavelmente eu ouvi uma notícia que vai aumentar até, eu acho, para as outras edições,
por conta dessa pontuação que entre o terceiro colocado, né, fica algo que não tem muita conexão, né? É melhor você criar mais grupos para que passem os dois de fato. E tem sentido, né? Assim, aumentando o número de jogos, tem essa relação de se eu aumento N de quantidades, N de tempo sobre isso, vai aumentar o número de fatos sobre isso, né? Tá dentro da epidemiologia do esporte isso, né? A variável T tem relação com o número de exposição do filme que está passando. E aí a questão é, vão ocorrer as lesões sem contato? Vão ocorrer as lesões com contato? Talvez essas lesões com contato, como a do canadense, eu não estava vendo o jogo na hora, mas a hora que eu vi as pessoas fechando, eu falei, nossa, fartou, cara. Eu não tinha visto. Né? Mas foi uma fratura, é algo que comove as pessoas, né? A população de forma geral, que automaticamente ela pensa até que é mais grave. Vocês vão falar assim, uma fratura de tíbia, de ápice de tíbia, a gente sabe que o atleta evolui super bem, a gente consegue cravar que ele vai voltar funcionalmente bem. Pode pegar tíbia, fíbula, o resultado é muito bom. Ao contrário de um nível de uma dificuldade muito grande, que é uma lesão sem contato, que é o caso do Rafinha, que é o caso do jogador da Costa do Marfim. Sim. Isso aí é muito mais difícil, que é uma incógnita muito grande, que a gente tenta desenvolver raciocínios para tentar prever. Apesar que, né, o Rafa estava falando do histórico do Rafinha, a gente comentou aqui, né, que ele, mais uma vez o histórico, né, eu acho que é muito importante quando fala histórico, de fato, as pessoas não é só se prender na cicatriz anatômica, mas é o que a mochila do histórico carrega. Carrega uma má reabilitação, carrega uma má evolução, né, de controle e evolução, carrega uma má comunicação. O raciocínio é muito mais amplo. Acho que tinha que ter um artigo editorial aí sobre histórico e lesão. Pera aí que eu vou desmistificar isso aqui. Não é o que vocês estão pensando que anatomicamente está alterado só. É que as pessoas se prendem no conceito, né? Que aí mora um raciocínio aí dentro. Mas pra gente é legal, né? Eu sempre falo quando ocorre uma lesão, tô cheio com o meu sogro e vou lá, trabalho pro físio. É assim que o mercado gira. Pra gente é bom, né? Nesse sentido, é o nosso trabalho. Mas é nosso trabalho também saber entender com excelência e reabilitar com excelência, que é o que não acontece em muitos casos. Eu tinha visto um dado pré-jogo do Brasil sobre o Rafinha, que o Rafinha tinha sido o atleta da primeira rodada que mais tinha sprintado, e assim, um número realmente muito acima da média, um outlier mesmo. Então ele era um cara que já tinha um dado físico prévio a esse jogo, que já tinha chamado muita atenção, inclusive dos estatísticos ali. Fala assim, nossa, tanto é que o Brasil acabou entrando como o time da primeira fase que mais teve ações de sprint, e quem carregou muito isso foi o Rafinha. E realmente, para quem assistiu o jogo, pode até falar da parte técnica do Rafinha, que não foi assim um primor, mas a parte física, o tanto que ele se entregou, o tanto que ele sprintou, o tanto que ele tentou pressionar, a saída de bola, tentou, né, gerar ações ali de contra-ataque, opção que até teve algumas opções ainda de gol. Ele foi um cara que chamou atenção, mas isso acabou repercutindo, né, muito para ele, e pode ter sido também um alerta ali para tomar a decisão se jogaria ou não jogaria. Será que ele ficou com queixa, não ficou? Isso a gente não tem como ter informação, mas com certeza, você pega dados, como você falou, de histórico de lesão, dados como os dados métricos dele ali em relação ao desempenho, a gente começa a associar as informações, era um cara que provavelmente estava com risco aumentado devido a tudo isso, né? Sem dúvidas, cara. E assim, eu até peguei aqui o histórico do Rafinha, né? Desde fevereiro, desde janeiro. Teve uma queixa na coxa, aqui não especifica se foi anterior ou posterior, mas ele teve adutor também, né? Esse final de temporada espanhol. Depois, do dia 18 de janeiro a 19 de janeiro. Em fevereiro, ele tem mais uma nova lesão, do dia 2 de fevereiro a 14 de fevereiro. Depois ele tem uma lesão tendinosa, acho que essa que foi a de posterior, de 27 de março a 2 de maio. E aí depois aqui tem no... 2 de maio? 2 de maio. Ele ficou um período bem... Foi um período, inclusive, que o Barcelona teve uma queda de desempenho altíssima. Porque ele tinha um papel muito grande, né, no modelo tático do Flick ali. Sim. É um atleta, do ponto de vista tático, sem a bola, inclusive, que entregava muitas coisas para o Barcelona e para o modelo do Flick. Inclusive,
Ele cresceu muito, né? Depois que teve a mudança do Xavi com o alemão ali. É isso mesmo. Mas quando você vai colocando tudo isso no balde, né? Dos fatores de risco, o copo, né? O copo de água, ele vai transbordando, ele vai subindo. E aí, faz a gente refletir de novo, e eu não quero julgar o trabalho de ninguém porque eu não estou lá no dia a dia, mas quero levantar aqui pontos para a gente refletir, que poxa vida, né? Quantos fatores de risco? Eu falei a última vez aqui sobre bandeiras, amarela, vermelha, verde. Quantas bandeiras o Rafinha vinha trazendo já? Desde o final da temporada europeia, né, para essa transição para a Copa do Mundo. Somado à exposição que ele teve física no jogo. É muito difícil que um alerta não tenha sido disparado ali. Né? E com um atleta que já vem carregando fatores de riscos importantes. Só para colocar um pouco de pimenta aqui na conversa, né? Os dados estão ali para alguma coisa ou os dados estão somente por estar? Nós estamos olhando os dados e tomando decisões, nós estamos aumentando a tecnologia de monitoramento de fadiga e todos os fatores e fazendo algo com isso? Ou nós estamos vendo e talvez estão desejando tomar o risco? Será que é o momento de tomar o risco? Perfeito. Eu contei aqui, sou 7 de maio, vai até sair, tem de nós. 27 de março a 2 de maio. Dão Está na janela de reincidência. Não, 7 semanas. Janela de reincidência. Pouco tempo, né? Para pouquíssimo tempo. O cara volta de uma lesão tendinosa, você tem segurança com ele depois de quanto tempo? Cara, 2 meses. Ele vai voltar, logicamente, a performar, mas ele vai estar no meu monitoramento contínuo. Ele é uma bandeira amarela, vermelha, continuamente até fechar a janela de 2 meses. Antes disso, eu não vou tirar o olho desse cara. E antes da Copa ele fez 2 jogos, 2 amistosos. Jogou os 2 amistosos 90 minutos. Não, aí ele volta, vira os marcadores como você relatou agora, né? Mas todos os outros fatores de risco que a gente já citou no outro podcast, aí realmente. Às vezes eu sempre falo, né? Que citar o bem-estar lá. Se nem pro bem-estar as pessoas olham, né? Até o próprio atleta fica puto, bravo. Todo dia eu faço isso aqui. Cadê o detalhe, né? O detalhe faz termografia, secar, mas você não sabe o quanto é difícil você realmente ter rotina para olhar e falar, cara, olha, vai falar com aquele cara ali. Né? Ainda mais contexto seleção, né? Dessa todo o glamour que tem por trás do evento, de alguns atletas, fala que não, né? Não vamos relatar isso para ele, deixa acontecer. Né? Porque, de fato, se acontece algo, o problema está no clube, né? Depois, não na própria seleção. Mas vai impactar no desempenho, né? Na performance para conquistar o objetivo. Sim. Então, enfim. Mas um ponto só final, que a gente até comentou em outro episódio, cabe muito bem aqui, que é qual é o padrão do Rafinha? Qual é o padrão de recuperação do Rafinha? Quem sabe muito bem isso? O Barcelona sabe. Sim. Ou deveria saber. Existe um relatório que chega para que identifique uma alteração no que é o padrão? Porque as pessoas que estão ali no staff da seleção não tem tempo para criar padrão. Um padrão ele começa a ser criado em qualquer base de dados a partir de 4 semanas. Sim, isso aí já foi a Copa. Já foi. Boa. Sim. Acho que teve um ponto que o cara até comentou, que é a questão do número de jogos, né? Além do intra-Copa, né? A gente tá aumentando. Eu fiz um comparativo dos últimos 10 anos dos principais times mundiais, né? Em ligas diferentes, do número de jogos que aumentaram nos últimos 10 anos, né? E aí, por exemplo, o Manchester City em 2015 jogou 57 jogos. Em 2025, temporada anterior, 61 jogos. O Real Madrid, por exemplo, saiu de 55 para 68 jogos, né? Outros chamam a atenção. A Inter de Milão saiu de 45 jogos na temporada para 59. Ou seja, enfim, aqui no Brasil a gente tem um exemplo, por exemplo, do Flamengo e do Palmeiras, que aumentaram em média de 5 a 10 jogos no ano, tá?
Isso não contando ainda esse super mundial que teve no ano passado, né? Nesse outro ano, que aumentou ainda mais esse marcador para a maioria das equipes, ainda mais para equipes como o PSG, que chegaram na final, né? Equipes que chegaram nas últimas fases, o Chelsea, enfim. Então, cara, esse para mim é um ponto que é muito relevante para a gente olhar para os dados da Copa do Mundo e ver a repercussão que isso vai ter. Por quê? Eu acredito que, principalmente esses atletas que jogam nas ligas europeias, que é talvez 70% dos jogadores que estão jogando na Copa, eles estão sendo expostos a temporadas com maior número de minutagem e indo para o final dessa temporada jogar uma Copa do Mundo onde o nível de exigência, o nível competitivo, o glamour que tem sobre a competição, que todo mundo um dia quer ser campeão do mundo pela seleção. Isso talvez seja o maior sonho de todo jogador de futebol. Na minha opinião, deve ser. E o impacto que isso vai ter e que a gente vai começar a enxergar cada vez mais nessa Copa e nas próximas que vão seguir, porque eu não vejo, sinceramente, depois vocês dão a opinião de vocês, eu não vejo que as organizações, as confederações, elas vão reduzir o número de jogos, porque isso é business, isso é dinheiro, isso é o que move o futebol, né? Então, não sei a opinião de vocês, mas eu acredito que esse talvez seja um fator quase imutável, pelo menos para o atleta. É um ponto importante que você falou, Matheus, é que você citou em relação ao volume e minutagem de jogos, né? A gente não tá nem falando ainda sobre a carga externa ali que é imposta sobre o atleta, né? A distância que ele faz, o número de sprints, porque o futebol, né? Ele mudou muito hoje. Então a intensidade que é colocada no jogo é totalmente diferente do que a gente tinha anos atrás. Então, falando só em volume, né, em minutagem, a gente tem uma carga maior, mas se a gente pegar os dados mais detalhados aí, isso acaba piorando ainda mais, né? É muito legal isso, que a gente vira e mexe coloca aqui na clínica, para quem é paciente aqui, vira e mexe vê. A gente coloca às vezes jogos das Copas anteriores, jogos, né, marcantes ali, quando não tem nada passando, a gente deixa alguma coisa nesse sentido. E, cara, a velocidade do Parece jogo... que tá em câmera lenta. Parece que tá em câmera lenta. É muito engraçado, assim. Você olha e fala, caramba, velho, que diferença. E outro dado também importante é o nível competitivo, que às vezes tá passando um jogo da Copa, no meio do caminho a gente coloca um jogo da Série B, um jogo da Série, sei lá, de uma liga menor, né? Pode ser da Série B brasileira ou, enfim, uma outra liga menor. E o jogo também é muito diferente, mesmo no mesmo marco temporal, né? Mas o nível competitivo também tem uma mudança muito grande, muito grande. Por exemplo, o Neymar ontem provavelmente estava achando que estava jogando a Copa do Mundo de 2002, Sim. né? Brincadeiras à parte, só para reforçar um episódio que nós tivemos aqui, que acho que ficou emblemático e muito claro, né? Não é nada sobre a pessoa Neymar, mas sim a grande diferença sobre entrar em campo e performar. Uhum. Ainda mais pro nível de exigência, que é o que vocês estão falando, que o futebol atualmente se encontra, né? Ah, não tenho dúvida. E aí até entrando já nessa parte que o Lucas falou, acho que eu trouxe também alguns dados aqui, só para a gente ter para as pessoas terem uma ideia da diferença que é o futebol há 10 anos atrás para o futebol de hoje, né? Então, por exemplo, de volume total, até a diferença não é grande. É quase nada. Volume total é o tanto que o cara corre dentro do campo. É 10, é 11, é 12, é 13. Eu vi, acho que o cara que mais correu na última rodada da Copa foram 13 quilômetros, que é um pouco acima do que costuma fazer, né? A média é de 10, 11 quilômetros. Mas, por exemplo, os dados de alta intensidade, que é o cara conseguir quantos metros ele corre dentro de um jogo acima de 20 km por hora, né? Então, ali em 2015, 16, a média era de 700, 900 metros. Hoje a média já é de 1.150, então já houve um aumento expressivo. Em distância em sprint, que é acima de 25 km por hora, a gente sai de 180 para 340, é o dobro quase. Você imagina, uma diferença gritante, né? Além disso, o número de sprints, o número total de sprints, quantas vezes ele conseguiu atingir essas velocidades acima de 25, a gente sai de 25 para 55. Mais que o dobro. Ou seja, então assim, são ações que mudam completamente o jogo, né? Porque o jogo ele tem uma associação tanto relacionada aos dados físicos, mas isso também tem um contexto por trás disso,
que é o contexto técnico, tático, né? Que tudo isso vai influenciar na performance, na métrica do jogador dentro de campo. Acho que esse é um dado também extremamente relevante da gente comentar, porque as pessoas não têm ideia, porque ela olha o jogo e fala assim, o jogo é mais rápido, mas o que isso é a repercussão para um atleta? Acho que esse é o ponto que as pessoas talvez não tenham o discernimento, e obviamente não é quem não estuda sobre isso acaba tendo mais dificuldade de entender do quanto isso repercute no atleta, né? E, obviamente, o quanto isso traz de risco para o atleta sofrer lesões. E aí, o que vocês acham, gente, sobre essa questão física, assim? Porque, para mim, é gritante a diferença, assim, né? Esse impacto. A tendência, assim, pra quem tem uma frase que o pessoal fala, a bola é que rola, né? Uma frase assim, Sim. né? Fala, Corre a bola. quem corre Corre a bola. Fala, mas se você não tiver tempo pra pensar, meu amigo, ela não vai correr de nenhum jeito, que é a tática que a maioria das equipes, realmente, tecnicamente, são abaixo, né? Mas você pega uma equipe como a França, que tecnicamente é muito alta, e não te dá 2 segundos pra você pensar, você vai ver a bola correr. Você não tem tempo, né? Tem tempo. De pensar. Comparar o jogo de ontem da Escócia, o pessoal fala que eu sou chato, né? Uhum. Mas se você olhar e reparar, a hora que o Brasil dá um passe, espaço que abre no meio campo, a Escócia é perdida na marcação, né? A França não vai dar espaço. Que o Neymar recebeu e deu o passe, enfim, conseguiu parar, olhou, tentou, não tem tempo, não tem, não vai dar. E eles sabem que essa é a tática. O comando é aperta que eles vão esparar. E vai ser assim mesmo, né? Nesse nível taticamente. E falando da questão física, quando você pega um atleta que faz uma alta intensidade, acima de 20, 21 ali, 700, 1000, 1100, e você olha aquilo no GPS, e no dia seguinte, cara, como que você está se sentindo? É impossível ele não relatar nada. A não ser que ele venha numa janela de 16, 20 semanas, já bem adaptado, robusto. Esse cara pode até não falar, cara, não tem nada pesado, tô no cansaço normal. Mas geralmente um atleta curto, como o do Rafinha, se ele faz 700, 800, eu duvido que ele não vai falar nada. Cara, a panturrilha tá pesado, né, que é o grupo muscular que faz ele empurrar para frente. Tô com a minha posterior mais pesada, tô sentindo dor lombar, é uma queixa comum de quem não tá adaptado às janelas altas e faz num jogo. Vamos pegar um cara que faz muita aceleração, desaceleração, numa marcação mais intensa, tem um histórico de dor anterior, uma tendinopatia, aquele volante acelera, pode reagudizar a dor anterior dele, né? É normal que você olhe o GPS e fala, cara, é compatível, né? Que aí a gente tem que gerenciar de formas diferentes esses mecanismos em si, né? Então, o GPS, ele comunica algumas coisas que você confirma em 24, 48 horas. Se bem interpretado ali só com o bem-estar. Né? Se você tiver as outras ferramentas, melhor ainda, ok, legal. Mas só você ter esse contato e já entender que, por exemplo, você está acompanhando o Rafinha, aí vem o jogo do Haiti, né? Ele sentiu contra o Haiti? Sim. Jogo antes. Jogo antes foi contra o Marrocos. Jogo Marrocos. 24. Rafinha, como você tá? Você sente que a sua recuperação tá igual no Barcelona quando você está em 24 horas? Será que alguém perguntou isso nesse formato para ele? Porque às vezes você não pergunta, o atleta tem um cognitivo tão alto, ele não vai entender. Fala, eu tô bem. Não, cara, a panturrilha tá mais pesada. Então você consegue gerenciar alguns comportamentos, né? No caso do GPS, como você falou que ele fez. Eu acho que tem uma questão que pode dificultar, sim, a parte da comissão, que é uma competição que ninguém quer ficar de fora nunca. Esse é um ponto, é um viés importante, e aí a comissão tem que ser muito, mas muito detalhista. Porque, realmente, eu imagino que os caras vão falar o mínimo possível, cara. Ele quer jogar, é a Copa do Mundo, é a maior competição da história, ele não sabe se daqui 4 anos ele vai estar lá. E se for campeão, eu fiz parte, eu participei, então tem esse viés. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que a comissão tem ali naquele momento. Eu acho que isso tem que colocar na conta, mas eu acho que as pessoas que estão lá têm experiência suficiente, né, com outras Copas inclusive,
e tem a capacidade, mas eu sei que não são decisões simples, mas que as pessoas que estão escolhidas lá têm, ou deveriam ter a capacidade de ter esse discernimento, conseguir extrair a informação, às vezes, não só no bem-estar, mas às vezes na rotina, no dia a dia, tá próximo do atleta, né? Pelo que eu me lembro, eu acho que o Vini Júnior perdeu um treino pós esse jogo, mas o Rafinha não perdeu nenhum treino. Ou seja, em nenhum momento ele ficou fora dos treinos, né? Eles tiveram, acho que, um dia de folga, se não me engano, mas ele não chegou a perder nenhum treino para jogar. Então, possivelmente, eu imagino que não identificaram nada no pré-jogo, porque se ele não... É que assim, as informações são muito rasas, né? Do que a gente tem. A imprensa não tem acesso a tudo, então a gente tem informações rasas. Mas esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria falar é assim, a tomada de decisão baseada no joga ou não joga, joga quanto, ela também tem a ver com a parte tática e do adversário que nós vamos pegar. Porque a gente sabe que o contexto de jogo, ele traz valências, traz necessidades e do contexto que um jogo tem e do outro não tem, né? A gente sabe que se você vai jogar contra um time que é superior a você, a tendência é que você tenha um bloco de marcação mais baixo, mas isso vai te exigir o quê? Ações mais longas, transições mais longas, em distância intensa maior, sprint maior, né? E o contrário também, você vai jogar contra equipes inferiores à sua, provavelmente a bola vai ficar com você. Vai ter menos esse tipo de estímulo, porque você vai estar já mais perto do gol do adversário. Na verdade, quem vai sofrer mais às vezes é os zagueiros, que no jogo contra um time maior, né, uma seleção maior, eles vão ter menos essas ações. Então, tudo isso precisa pôr na balança na hora de definir quem joga, quem não joga, pelas condições físicas. Eu acho que isso é algo que, assim, esse detalhe poucas pessoas sabem, né, Rafa? Eu acho interessante, assim, para todo mundo refletir muito sobre isso, que é a complexidade que é a prevenção de lesões. É muito além dos dados ou dos alarmes que podem ser disparados ou não nos marcadores neuromusculares de fadiga, nos marcadores bioquímicos de fadiga, né, no nível da qualidade de sono do atleta, no bem-estar, em que muitas vezes pode disparar sim, mas nós sabemos que no esporte de alto rendimento a voz do atleta precisa ser levada em consideração. Muitas vezes o atleta vai te dizer que se encontra recuperado, que é uma competição de tiro curto, a competição mais importante da história do futebol, é uma vitrine para todos os atletas e ninguém quer largar o osso, essa é a verdade. O Rafinha ainda vem de uma situação, olha a complexidade, né? Criticado tecnicamente no último jogo, talvez esse atleta, né, quer se superar e quer dar uma resposta para esse próximo jogo, que é uma equipe inferior a que era o Marrocos, que é no caso do Haiti. Então, é um emaranhado de fatores, e aí você multiplica isso por outros 15, né? Que são os outros 15 atletas que provavelmente vão ser utilizados. A necessidade de estar ali constantemente, né? Se interrelacionando e não só olhando números, para entender se você não vai pescar algo realmente importante que pode ser um divisor de águas. No caso do Rafinha, a gente não sabe a severidade, ainda não saiu, mas pelo histórico dele e por ter saído, por ter estado incapaz de seguir em um jogo, a tendência é que, se for uma lesão estrutural, em 21 dias esse atleta talvez não esteja preparado, né, suficientemente, a não ser que ele tenha sido esperto o suficiente para depois, talvez, antecipar uma lesão né, estrutural e sair de campo antes, caso ele conheça o corpo dele. Eu acredito que pelo cenário aparenta não ter sido uma lesão estrutural. O atleta saiu caminhando bem, né? Sem caulicar. E acho que, se eu não me engano, pelo noticiário ali, eles deram 15 dias, né? Pro torneio, ele ficaria fora dos 16avos e das oitavas. Eu li tava lendo ali antes de ir pra cá, uma leitura labial, o cara leu que ele fala, sentir forte. Ele para, e para um atleta você falar, sentir forte com o histórico dele, cara, já teve um ele conhece o corpo. Sinal clínico. Ele conhece o corpo. É legal, que quando gera limitação estrutural grande, o cara se assusta, cai, mas o histórico prévio de conhecimento da dor fala, cara,
abriu mais do que o normal, né? Ele já sabe. E assim, a gente está falando de um atleta que uma das principais características dele é sprintar, é alta intensidade. Aí prevenção de câncer de pulmão. Você fuma? Fumo, para de fumar. Prevenção de lesão de isquiotibiais. Você corre, sprinta, para de sprintar, vai falar pro cara parar de... Entendeu? O esporte de alto rendimento, ele é muito mais complexo do que a vida habitual e normal sobre prevenções de doenças ou qualquer outro fator, né? Sim. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, se a gente olhar hoje para performance, ou cada vez mais, né? Essa eu pergunto, vou fazer para você, Lucas. Você acha que daqui a um tempo, talvez já seja assim, mas daqui a um tempo, performance vai ser muito mais relacionada a estar disponível do que qualquer outra coisa? Pelo que tem aparentado, assim, as coisas? Porque estar disponível hoje, cara, já é um êxito, marco de você sobreviveu. Parabéns. Você conseguiu jogar vários jogos. Eu vou até contar um caso rapidinho, Lucas. Eu lembro que, eu não sei que campeonato brasileiro que foi esse, Fluminense tinha o Conca. Lembra do meiazinho, canhoto? E eu lembro que vários noticiários falaram, assim, depois, no ano seguinte, o Conca fez as 38 rodadas, jogou todos os jogos do brasileiro, todos, sem exceção. Cara, impossível um jogador jogar 38 jogos hoje no brasileiro, né? Ainda mais porque tem as outras competições acontecendo, mas eu acho que talvez, você acha talvez que disponibilidade também pode ser considerado como performance? Daqui a pouco vai ser, porque se a gente pegar, por exemplo, como era só o calendário brasileiro há um tempo atrás e como é hoje, né? A Copa do Brasil hoje ela dura o ano inteiro, né? Uhum. Você pega aí, cara, o cara não tem mais tempo de descanso. É jogo quarta-feira, é jogo no final de semana. Aí agora a gente tem Intercontinental no final do ano, tem Mundial a cada 4 anos. Então é uma janela que é muito apertada, é menos tempo para desenvolvimento de capacidades e muito mais tempo de carga externa imposta sobre o atleta. Sim. Então, consequentemente, performar daqui a pouco vai acabar sendo você tá disponível para jogar. É difícil, mas é o cenário e a gente tá falando de futebol e futebol é business, né? Então, é difícil a gente usar só o ativo como atleta, mas ele é o principal ativo e acho que ele já falou isso em outros podcasts. A gente tem que ter um olhar mais de cima para entender que é ele que movimenta o negócio. Hein? E isso traz mais um outro raciocínio que é o quanto o atleta hoje, ele, cara, se ele não investe no corpo dele, que é a principal ferramenta de trabalho dele, ele é um cara que, cara, ele vai ficar para trás, não tem jeito, não tem jeito. E investir no corpo passa muito por variáveis como dormir bem, como se alimentar bem, como treinar bem, como se recuperar bem, enfim. E aí traz todo, né, algo que engloba o atleta, que passa por diversos profissionais, alguém que gerencie melhor a carreira dele, né, para que ele consiga, ao longo do tempo, estar mais vezes disponível para conseguir jogar e aí sim conseguir performar. Mas acho que tem muitos atletas que a gente acaba recebendo na clínica que acabam jogando menos ao longo do ano por lesões que aconteceram e eles falam assim, o principal objetivo esse ano é eu conseguir ter minutagem. Para ele, isso é performance, na minha concepção. Para ele e para o diretor esportivo, diretor executivo e o próximo time que vai contratar ele. Esse é o primeiro fator. Esse cara tá jogando? Quanto que ele jogou? Quanto que ele aguentou? Eu vou trazer esse cara para cá, quanto que ele vai suportar? E sim, é a realidade. É a realidade. E histórico veta muitas vezes. Fala, quem é esse cara? Qual o histórico? Sim. Quer comprar briga para trazer ele? Né? Já gera uma barreira a mais, por maior que seja sua qualidade. Né? Um histórico de cruzado, lesões musculares seguidas, pelo menos avisar lá a área de saúde, falar, ó, passa o filtro nele ali, porque vamos assumir um risco. É uma variável, um ativo em risco. Uhum. Então, esse, para mim, tem sido e vai ser cada vez mais um dado de performance muito relevante para a contratação, para o atleta conseguir se empregar. E o atleta que consegue entender isso antes, né? Que já não é algo novo.
Mas ainda tem muita gente que ainda deixa isso de lado, assim, né? De que talvez o maior ativo dele é o corpo dele. Ele precisa investir, e investir em bons profissionais, que também é outro problema, né, que a gente tem, que existem profissionais que são profissionais que só querem o protagonismo, que não estão ligando para a pessoa que elas estão, quem é, enfim, querem aparecer lá nas redes sociais, que isso é o mais importante. Cara, eu posso te dizer que 13 anos, né, no futebol, os últimos 4 lá fora. Ombro a ombro com o diretor executivo. Mercado de inverno, mercado de verão na Europa. Abril. Primeiro filtro. Primeiro, para ver se vai para o scout, para ver condição técnica. Primeiro filtro. Minutagem das últimas temporadas. Qual que é o nível de disponibilidade? Não que esse atleta não vai ser escolhido, mas ele já vai ser um pouco escanteado e novas opções vão ser vistas. Porque a gente sabe, se um cara fez 3.000 minutos na temporada passada, ele não vai fazer 5.000 nessa. Se ele fez 1.800, ele não vai fazer 3.000. Não vai. Não vai. E se fizer, o risco de ficar no meio do caminho ou tentar fazer é muito grande. E aí estabelecer expectativa e realidade, também aí falando com o fisioterapeuta, com o staff de performance do atleta, quando o atleta chega até você, não tente vender histórias de que no próximo ano você vai ter o dobro de minutagem que teve no ano anterior. Não, não, não. Alinhamento de expectativa e realidade e inteligência, estratégia. Porque essa minutagem vai precisar ser construída nas temporadas. Do contrário, quem quiser dobrar ou triplicar pode ficar pelo meio do caminho e acumular mais fatores de risco. Eu quero só deixar a minha lista aqui dos atletas em atenção. O que eu teria atenção? Hakimi, olha que interessante a quantidade de portugueses que tiveram no PSG, cara. O quanto que a seleção de Portugal pode sofrer, porque o PSG foi um time finalista de Champions League. Tem o Nuno, tem o Vitinha, tem o João Neves, tem o Renato Sanches, mas principalmente jogadores importantíssimos. Nuno, Vitinha, que tiveram lesões prévias. E o Fabián, da Espanha. Anote esses nomes aí. Hakimi, do Marrocos. Por que eu falo desses atletas? Jogaram muito e são posições Que exige. Estratégia. e altamente demandantes dentro de campo, que vai em encontro com essa questão de disponibilidade, minutagem, exposição e risco. Sim. Tomara que não aconteça Tomara nada. que não. Tomara que não. Atenção. Se acontecer, Atenção. liga pro Rafa. Mas atenção. Eu acho que a gente indo para parte final aqui, eu queria que vocês deixassem assim um insight interessante que a gente pode tirar de tudo isso que a gente falou, né, em relação às lesões, a Copa do Mundo, o calendário, as necessidades físicas que o futebol tem exigido cada vez mais, o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, se vocês puderem trazer pelo menos uma coisa assim para as pessoas que nos ouvem e que gostam desse conteúdo de futebol, de ciência, de saúde, eu acho que seria interessante para a gente finalizar. O que eu acho legal de Ricardo, acho que nunca teve tantos números, né? As pessoas postam no Instagram. Os números estão muito evidentes, né? Isso é muito legal para quem quer tangibilizar as coisas e saber para onde está indo. Então, todo mundo vê a Globo lá, quantos quilômetros, então cada vez mais tem informação. Outros esportes entregam muito mais, basquete, o futebol americano, isso é legal, né? Para você entender mais sobre o evento, entender realmente que o futebol mudou. E eu acho também que eu acho que o Brasil está com uma nova geração de atletas que vem cuidando mais da saúde. Pode ser uma geração que não é essa que está ali, tem alguns, mas tem outros que pode vir com uma outra mentalidade para o Brasil, que estão cuidando mais da área da saúde, que eu acho que estão andando mais, porque é compatível com que as outras seleções estão lá, né, agora. Se pegar o exemplo aí da Argentina, parece que os atletas estão performando mais. O exemplo maior é o Messi, né, com 38 voando. E eu li uma notícia no site do BBC News, que é a Copa com o maior número de atletas acima de 35 anos de idade. Isso é muito interessante. Legal. Muito bem. Legal. Você acha que o cara chega aos 35 o quê? Se cuidando ou não se cuidando?
Sim. Acho que cada vez mais a Não gente tem como. vai ver esse super atleta. Então, eu acho que. E o que eu tô falando? Esses estão comunicando pra quem tá lá, ó, você quer chegar assim ou você quer chegar assim? Você quer disputar 6 copos ou você quer 3 capengando? Uhum. Então, o mundo muda, o futebol tá mudando e tá evidente isso, né? Só não muda quem é o cabeça dura ali, que faz parte. É a dualidade de opiniões que sempre vai ter no planeta Terra, faz parte. A mensagem é que é isso, eu acho que o futebol está se aproximando muito dos esportes, vamos dizer assim, olímpicos, os individuais, né? O nível de profissionalismo, que um nadador que nada contra meio milésimo, um atleta de atletismo que corre para baixar milésimos de segundo. Logicamente que a complexidade do futebol é diferente e nem sempre quem corre mais vai ser o vencedor, mas a gente sabe que pode aumentar as probabilidades de quem é desprovido das condições técnicas. Que bom que o futebol é democrático assim, e que dá possibilidade para que mesmo os desprovidos tecnicamente, pela disciplina, pelo trabalho e pela entrega, possa performar. E que bom que os gênios do futebol, como o Messi, o Cristiano Ronaldo, atletas, né, Modric. super atletas Modric, mesmo talvez não tendo a condição física suficiente, mostrem também que a condição técnica é capaz de entregar grandes resultados. O futebol é democrático, porém a democracia do futebol está abrindo um espaço muito grande para aqueles que se dedicam e trabalham o físico para poder entregar os resultados técnicos. Acho que cada vez a gente tá vendo mais a faixa etária de aposentadoria desses atletas. Era 35 anos há um tempo atrás. E arrebentado, se arrastando. E hoje a gente tá aí numa Copa onde tem maior atletas com faixa etária acima dos 30, né? Então é isso que a gente tá vendo. Cada vez mais a gente vai ver esses super atletas e chegando nessa faixa etária, performando, como a gente viu o Messi, o Harry Kane, nesses meus 30 anos também aí, apresentando esse futebol. O que é muito bom, né? Porque a gente que é espectador gosta disso. Perfeito. Uma frase que eu li recente, eu achei muito legal, ele falou assim, ó, que o talento, ele decide jogos, mas a disponibilidade, ela constrói carreiras, né? Muito A bom. gente vê grandes talentos, né, que conseguem ser, num curto período de tempo, muito decisivos, pessoas muito renomadas ali por um curto período de tempo, mas a carreira ao longo prazo, né? A gente pode citar, por exemplo, o caso do Adriano. Era um cara extremamente decisivo, um cara, um fenômeno. Talvez pudesse ter sido um dos maiores atacantes, noves, assim, Sem que a dúvida. gente viu nos últimos, sei lá, 10, 20 anos. E que por outras questões, né? Questões de lesão, mas também questões pessoais, acabou não conseguindo seguir ou construir a carreira da forma como se esperava, né? Ser o cara que se esperava dele. E ele acaba tendo um declínio da carreira de uma forma muito breve, né? Infelizmente, porque era um talento absurdo. E a gente pode citar alguns, né? Estou citando ele, mas eu acho que esse também é um ponto extremamente importante. Então, cara, disponibilidade, estar disponível, conseguir estar sempre bem ou maior número de vezes bem, pronto para performar, talvez seja mais importante para uma construção de carreira do que realmente só ter um grande talento. Isso aí. Galera, muito obrigado. Estamos finalizando mais um episódio do Farfisa em Campo. A gente conta com vocês, dá o like, compartilha com seus amigos, traz ideias pra gente, que a gente gosta muito. E a gente se vê no próximo episódio.